bem-vindos. Essa é a primeira de uma série de entrevistas que nós faremos para o Núcleo de Defesa da Liberdade. Esse é um projeto do IFL, Instituto de Formações de Líderes de São Paulo. Hoje nós temos a honra de receber o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, que é um grande expoente em defesa da liberdade. Gustavo, muito obrigado por se dispor a falar com a gente. No filme real, você é retratado como o principal personagem na implementação do plano. Isso gerou tanto crítica como projetou seu nome para alguns falarem uma possibilidade de disputar a presidência, ser um presidenciável. Frente à crise de representatividade que a gente tem hoje no Brasil, eu queria saber 2 pontos. Como você vê o seu personagem retratado no filme e se realmente você tem alguma intenção de disputar as eleições presidenciais? O filme é uma espécie de fábula sobre uma história muito bacana, cujo relato fiel está no livro. É uma pena que o filme não tenha ficado próximo do livro, onde é tudo verdade e é uma história que não precisa nenhum efeito especial para impactar as pessoas. O filme teve o condão de trazê-la para um público diferente, maior, mas talvez eu preferisse que fosse mais fiel ao livro. O Guilherme Fiuza, autor do livro, que chama-se 3.000 Dias no Bunker, é ele quem responde habitualmente essa pergunta sobre por que o personagem central sou eu. Ele tem 2 respostas. A primeira é o que eu quero, a resposta dele, e a segunda é que é o olhar. É uma história que normalmente pode ser contada pelo olhar do líder, do Fernando Henrique, que é como normalmente se conta, mas também pode ser olhado pelo lado da tropa, que é o meu olhar, e também no livro há 2 outros personagens cujas ações são acompanhadas, que são o Davi Zilberstein e o Sérgio Besserman, cada qual no seu setor. E a ideia era justamente observar uma coisa tão gigantesca e bacana como foi o real, a partir dos coronéis, que comandavam tropas em diferentes setores dessa batalha. Então, não é que seja central, foi um trabalho de equipe, foram muitos a ajudar, equipes grandes, não foram 3 ou 4 economistas, foram dezenas de pessoas, cada qual no seu papel, que contribuíram para essa coisa que foi fundamental, foi importantíssimo. O filme acorda esse sentimento de que o Brasil pode funcionar, o setor público pode proporcionar soluções para os problemas do Brasil. A gente acho que perdeu essa fé nos últimos anos aí diante do que aconteceu. Sobre a crise de representatividade em si? Acho que sobrevém a sobreposição de um fracasso econômico e de um fracasso político, 2 faces de um mesmo modelo econômico viciado a partir de 2009, talvez precisamente ali por razões históricas que não vale detalhar, mas a partir dali o Brasil vive uma experiência de capitalismo de quadrilha, uma degeneração do sistema capitalista, misturado com um projeto político simplesmente criminoso, que nós estamos vendo agora em Curitiba, a anatomia desses esquemas todos. Obviamente deu errado e isso produz uma desilusão econômica por parte daqueles que ainda acreditavam que a matriz macroeconômica, esse keynesianismo do Piniquim tinha algum fundamento, e também o projeto político de esquerda, de intervencionismo estatal, redentor e tudo mais. Esses mitos desabaram num oceano de corrupção e desmando, e isso desacredita o sistema político como um todo, desacredita utopias. Não é bom. Claro que alguma coisa virá no lugar. 2018, talvez a eleição seja o momento onde um Brasil mais bem informado sobre o que aconteceu
mais novo, mais jovem, mais interessante, possa se expressar aí nos contornos da legislação eleitoral. Não sei bem de que jeito ainda, com que pessoas. Todo mundo espera que haja uma grande renovação. Eu também, mas eu não estou certo se isso vai acontecer, não. Você acha que os candidatos de uma orientação mais liberal tendem a saírem favorecidos do processo eleitoral? Eu acho que sim, mesmo considerando que no mundo partidário tem pouco espaço para as ideias liberais. Isso há muito tempo. Curiosamente, todo mundo no mundo partidário tem um S na sigla e é meio socialista ou social-democrata ou mais à esquerda, e raramente algum partido se assume pró-mercado, como hoje são os ventos que estão soprando predominantemente na faculdade, nos jornais, no mundo empresarial. Essa é uma guerra onde o mundo da economia já fez seus consensos sobre o que funciona, o que não funciona. A experiência recente de intervencionismo redentor deu errado, não só no Brasil. Então, o palco está pronto para outra rodada de reformas liberais. A última que eu me lembro que foi mais significativa foi a do Plano Real. Foi nos anos entre 94 e 98, onde estão concentradas a maior parte das privatizações, a estabilização, a liberalização comercial, cambial. O Brasil se tornou um economia de mercado mais profundamente. Naquele momento, depois meio que parou para refletir. Nos anos do PT, zero reforma nessa direção, inclusive muito retrocesso. Agora está na hora de recuperar esse impulso e botar o Brasil de novo num caminho de modernização, de convergência na direção das melhores práticas internacionais, coisa que a gente interrompeu. Achamos que íamos inventar a roda, o quadrado e o triângulo, aqui não inventando nada. Já que nós estamos falando de reforma, eu queria a sua opinião sobre a reforma da Previdência. Possivelmente a gente tem aprovação na Câmara agora em setembro. Se você concorda com o texto e se acredita que ele pode passar ou não. Bom, é claro que é absolutamente necessário. É um assunto muito complexo, tem muitas partes, e o texto original foi já mutilado e aguado. O que sobrou ainda assim é muito útil. Não vai ser a última reforma previdenciária, e agora as chances de votação ficaram restritas em razão da conjuntura política muito singular que nós vivemos. Não se podia prever que isso, ou talvez se pudesse prever que a gente chegasse nesse ambiente de pouca capacidade de política do executivo. O fato é que em retrospecto, talvez tivesse sido melhor ter começado com a Previdência e depois com o teto de gastos. Seria um uso mais econômico da energia política que se gastou ali nas reformas. E também ninguém imaginava que a reforma trabalhista, que, enfim, ficou ali esquecida, como se tivesse considerado uma coisa mais polêmica, meio que passasse na frente de tudo, inclusive e principalmente porque é lei complementar. E mais que isso, com o debate sobre a reforma trabalhista, que foi no coração de um tema assim, muito irritante, que é essa história do imposto sindical, criou-se uma avenida e a coisa foi muito bem. E acho que tem muito mais o que fazer na reforma trabalhista, e abre uma agenda de produtividade, de rediscussão das relações de trabalho no Brasil e do modo como isso funciona, que vai ser muito bom. Mas é uma de várias frentes, né? E o que eu gostaria de ver no próximo governo é não apenas uma janela para um ou outro tema, mas um projeto de um horizonte amplo de
de renovação. O Brasil tem uma economia com enorme potencial e há muitos anos está vivendo uma semi-estagnação. Como proporção da renda per capita americana, nós estamos no mesmo patamar há 30 anos. Não é mas são 3 décadas perdidas, embora não seja totalmente perdida, relativamente aos Estados Unidos, nós estamos parados. Alguma coisa precisa acontecer para sacudir o crescimento e acho que nós temos todos os elementos. Está faltando liderança, definição de um projeto e hoje não há dúvida que esse projeto tem a ver com uma economia de mercado baseada na liberdade, no empreendedor, na empresa, como o elemento central de criação de prosperidade. Quem cria emprego, tecnologia é a empresa. O governo ajuda, às vezes atrapalha, mas quando faz tudo certinho, ajuda um bocado, mas em geral atrapalha. Tá ótimo. Dentro desse ponto, você falou sobre uma crise institucional que a gente está vivendo hoje. Foi amplamente divulgado nas últimas semanas uma carta onde alguns economistas do PSDB, dentre eles o senhor, pedia a saída do governo, do partido, da sigla do PSDB, do governo Temer. Como você avalia essa questão? A carta tinha mais do que isso. Nós, naquele texto, manifestamos um desacordo mais fundamental com a direção do partido. Gostaríamos de uma espécie de refundação ética e programática. O partido ficou muito parecido com o PMDB, do qual ele saiu lá atrás quando foi criado. Isso para nós é inaceitável. E gostaríamos também do afastamento do senador Aécio Neves da direção do partido. Ele que se defenda, depois volte, ou não, mas que se afaste da direção do partido. E tinha ali também uma mensagem de confiança no senador Tasso Gereissati como uma pessoa para conduzir o partido e unificar as várias correntes que o partido tem. E nos preocupa, sobretudo, os quadros técnicos, já que é no PSDB que se tem uma concentração muito grande de cabeças pensantes e elas estão afastadas de Brasília, afastadas vamos dizer assim, da formulação, das alternativas, dos programas, como se nenhum de nós, economistas do partido, a gente nunca é ouvido para coisa nenhuma e na nossa ilusão, na nossa presunção, a gente acha que em episódios como o Real e outras tantas reformas feitas ali, foram as ideias dos quadros do partido que levaram o partido ao poder. Não foi uma vitória das raposas políticas, foi uma vitória da racionalidade, da razão e da política econômica correta, ainda que desafiando o cânone político e toda hora ouvindo que essas ideias que vocês têm, economistas, são meio doidas e isso na política não cabe. Você falou dos quadros técnicos do partido. Você acredita que há a possibilidade dos economistas, dos demais intelectuais conseguirem de novo pautar a agenda partidária ou não? Então, o episódio foi ilustrativo e importante para demonstrar a importância que os quadros técnicos do PSDB têm para o partido. Os técnicos não querem influir na vida parlamentar do dia a dia, isso não é papel deles. Mas quando se trata de assuntos estratégicos do partido e do Brasil, nós temos um vácuo, um vazio, que é a necessidade de uma agenda nova. Os políticos do PSDB acho que ainda repetem muito o mantra do governo Fernando Henrique I, lá de trás. A história já deu 3 cambalhotas e é preciso pensar os temas do século XXI, onde os técnicos do partido, das mais variadas especialidades e profissões,
são uma fonte extraordinária de criatividade e ideias. Esse episódio da carta, assinado por 4 economistas, mas mobilizou talvez 4.000 no Brasil inteiro, gente com ideias e intenção e vontade de mudar as coisas. E gente, obviamente, decepcionada também com os desmandos dos últimos anos. Então, muito impulso de coisa nova. Isso tudo precisa ser aproveitado e acho que o impacto da carta meio que refletiu a importância que isso tem para o partido, para o Brasil, e é mais um sinal de que 2018 vai trazer novidade. Sobre a sua ida para o Nubank, né? Eu gostaria de saber o que isso significa e se você acredita que as fintechs são capazes de propiciar mais inclusão financeira e combater a questão da centralização bancária que a gente tem, a concentração bancária que a gente tem hoje no Brasil. Bom, para mim, pessoalmente, é participar de um conselho de uma empresa, como eu já participei de vários outros. O segmento é particularmente interessante e, de fato, há um desafio, por assim dizer, colocado, que é uma nova fase de competição na indústria bancária aberta por tecnologia e uma crescente percepção dos participantes, dos players do setor e também dos reguladores de que tem que haver competição na plataforma financeira, independente da concentração bancária, está estabelecida no plano dos depósitos. Mas o que vem sobre esta plataforma, a competição em distribuição de valores, cartão de crédito, investimentos, curadoria de investimentos, administração de riqueza, todos esses serviços que são oferecidos na plataforma de agência bancária, agora está acontecendo o unbundling, como se chama, quer dizer, cada um desses mercados agora tem sua própria dinâmica e esta competição tende a enfraquecer a concentração bancária. Inclusive porque muitas dessas atividades envolvem crédito e competem diretamente com os bancos. Isso tudo é muito saudável. Vamos torcer para que as autoridades da concorrência e os reguladores do setor financeiro, o Banco Central e o CVM, apoiem a tecnologia e os empreendedores como o Nubank, que estão trazendo tensão competitiva para o setor. Só quem pode ganhar com isso é o consumidor. Sobre o consumidor, você acredita que a tendência é que ele queira ter pequenos serviços nichados, pulverizados, mas sim mais específicos, que tragam uma experiência do usuário um pouco melhor para eles, ou as plataformas bancárias, por mais que não tenham o mesmo nível de serviço que as fintechs têm, e por concentrarem todos os serviços na mesma plataforma, não é uma vantagem onde os bancos tradicionais, instituições financeiras tradicionais acabam levando vantagem. E como você vê a questão das novas tecnologias, o blockchain, sobretudo? Bom, as plataformas existentes, obviamente, dão muita vantagem aos bancos. E é uma plataforma que eles investiram para constituir. Então, também não se trata das autoridades de concorrência criarem uma obrigatoriedade de compartilhamento de uma coisa que os caras financiaram com o seu próprio capital. Mas aí tem uma certa lógica parecida com a do direito a uma invenção, que normalmente a patente protege durante um certo tempo, depois paciência vira de todo mundo. Essas plataformas, a bancária como a internet, ela precisa de alguma maneira ter uma arquitetura aberta onde todo mundo participe de forma neutra, não discriminatória. E é disso que se trata agora. A tensão entre quem pagou pela plataforma e a construiu e quem vem e oferece um serviço normalmente melhor. Agora, é bom chamar a atenção, você usou uma expressão que está todo mundo usando agora, que é nova, que é assim, a experiência do usuário.
Tá? Eu não me lembro da indústria financeira de ninguém achar graça na experiência do usuário. A experiência do cliente, né, do usuário, não era uma preocupação da indústria financeira. E agora porque tem concorrência. O usuário tem, com o dedinho, ele tecla no computador e muda de provedor de serviço. E isso é muito bom, tá? Por isso está todo mundo preocupado com a experiência do usuário, mesmo as plataformas antigas, que agora acho bom se preocupar com a experiência do usuário, senão o usuário vai embora. É muito bom. Bacana. E blockchain, blockchain eu acho que é um tema charmoso dentro disso tudo, que ainda não tem tanta importância. As criptomoedas. Vejo conversa de alguns bancos centrais criarem suas moedas digitais, o que em si torna desnecessário o blockchain como forma compartilhada de armazenamento da custódia e das transações de determinada moeda, porque o Banco Central é o terceiro confiável que pode fazer esse papel e pode muito bem ser o caso. Cria um problema de disrupção ao quadrado, porque se as pessoas passam a ter o que seria o equivalente a uma conta bancária no Banco Central, uma moeda digital armazenada no Banco Central, para que você precisa banco? Né? É mais um elemento de tensão competitiva sobre esta plataforma. Você não precisa do blockchain para isso. Então, vamos lá, o blockchain é só uma curiosidade aí no meio dessa coisa toda. Tá ótimo. O governo está com uma grande dificuldade hoje, mudando um pouco de assunto aqui, de entregar o déficit da meta fiscal. Uma das alternativas que são estudadas é aumentar o imposto de renda, sobretudo para quem ganha mais de 20 mil, enfim. Como você vê esse ponto? Qual é a opinião do senhor sobre esse ponto? Eu pessoalmente acho um absurdo. Acho que se a despesa primária no Brasil é, 1,4 trilhão por ano, como é possível que não se possa reduzir despesa para cumprir uma meta de 140 de superávit primário? Tem trava demais na despesa pública e se cobra imposto demais no Brasil, sobretudo considerando a qualidade horrorosa de muitos dos serviços que o setor público proporciona. Além de ter dívida pública demais, juro demais, está tudo meio errado na equação fiscal financeira do governo e nós estamos precisando de um gigantesco banho de loja nesse assunto, aonde é preciso talvez um nível maior de ambição do que a gente está vendo nesse momento. Claro que nós estamos num governo de transição, aonde vamos dizer que o orçamento de desejos é relativamente limitado para uma circunstância histórica dada. Eu espero em 2018 ver um pensamento mais fora da caixa, mais ambicioso com relação a esse assunto fiscal, financeiro, dívida, déficit, para ver se a gente arruma a casa de uma vez por todas, tendo em mente, com muita clareza, que a solução desse problema fiscal financeiro é o juro. O sintoma de que está errado é o juro alto que existe no Brasil, que é uma distorção dolorida para o Brasil e que nós podemos e devemos eliminar, o juro alto, corrigindo esses fundamentos. Isso pode ter um efeito na economia quase tão gigantesco quanto foi o da estabilização. O juro alto faz parte de uma normalidade meio pervertida com a qual nós nos acostumamos, como se fosse parte da vida. Sempre tem uma gavetinha especial para os campeões que não precisam pagar o juro alto que todo mundo paga, o que também está errado, mas o ideal é que se tivéssemos juro baixo para todo mundo. Teríamos que ter dívida mais baixa e superávit primário, como nós tivemos, aliás, durante 10 anos
entre 1998 até 2009, 3,5% do PIB em média. Tem nada que impeça o Brasil de ter esse tipo de superávit, seria em dinheiro de hoje algo como 250 bilhões, e parece impossível, né, os números que a gente está vendo hoje, mas já vivemos assim durante muito tempo, então não tem razão para imaginar que seja impossível. Mas, de novo, às vezes a gente está no nevoeiro e não vê o horizonte, onde nós estamos agora. Sobre a taxa de juros, o senhor comentou que a gente ainda tem uma taxa de juros alta, todavia a expectativa é que a gente tenha em torno de 3% de juros real esse ano, que é uma realidade que nós brasileiros não estávamos acostumados a viver, pelo menos eu acho que não da minha geração. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto dos juros e se a taxa tende a se manter nesse patamar. Bom, eu acho que é exótico imaginar que 3% real seja muito bom e a gente está comemorando, tá? É absurdamente alto e é uma normalidade pervertida com a qual a gente se acostumou, do mesmo jeito que a gente se acostumou com outra época ter 20% ao mês de inflação e achar que era normal e que com a correção monetária a gente vive bem. Com esse juro desse jeito, a gente se acostumou, é normal e tem o BNDES, tem outros lugares onde se arruma um juro completamente diferente, civilizado, como se fala, para esses eleitos, esses campeões. Está tudo errado. Você precisa ter preços estáveis para todo mundo, que foi o que a estabilização fez, moeda estável para todos, assim como o custo capital não pode ser inflação mais 3 para empréstimos por um dia sem risco, que é o que a taxa Selic é. É uma operação, a taxa de juros por um dia para um empréstimo lastreado em títulos da dívida pública. Em nenhum lugar do mundo esse tipo de operação paga juros reais para começar, porque não tem razão de ser o Tesouro Nacional remunerar tão generosamente alguém para dormir com o dinheiro da pessoa. Não é assim. Isso apenas ilustra o quanto nós estamos ainda distantes de ter um mercado monetário de capitais alinhado com os melhores padrões internacionais. Nós ainda temos finanças públicas e dívida pública de terceiro mundo ou quarto, e por isso uma taxa de juros completamente fora do normal relativamente ao que poderia e deveria ser para um país do nosso nível de desenvolvimento. Se tivéssemos, é claro, finanças públicas e indicadores de dívida pública civilizados, que não temos, precisamos construir. Parecia que nós estávamos construindo esses indicadores depois de 98, depois do Plano Real e, sobretudo, depois do acordo com o FMI em 98. 10 anos se passaram com o Brasil com esse superávit primário grande, dívida caindo e juro caindo, e nós convergindo para o lugar certo, mas ainda longe. E aí veio o retrocesso patrocinado por Nova Matriz e Dilma Rousseff, com o qual recuamos 10 anos. E agora temos que voltar esses 10 anos e ainda avançar. Os níveis de endividamento público que nós temos hoje estão muito piores do que nós tínhamos lá em 2008, 98. Precisa voltar, recuperar aquele nível e continuar com superávites para poder ter níveis de endividamento que suportem taxas de juros que podem ser de 5%, 4%, 4,5%, sei lá, o que você vê no Chile, outros países parecidos com a gente em nível de desenvolvimento. Não tem razão nenhuma para ser do jeito que é. Então, esta deve ser, no meu modo de ver, uma espécie de meta macroeconômica para o futuro, é uma espécie de capítulo 2 do Plano Real, é o que transformará o mercado de capitais, transformará os preços das coisas duradouras no Brasil. Tudo que está no tempo é um fluxo de caixa que você traz a valor presente a essas taxas de juros muito altas, portanto vale pouco, e reduzir o juro e o custo de capital da economia cria valor, torna as pessoas mais
mais ricas. E, Bolas, é o que é o grande, sei lá, é uma conquista que está ali, como a estabilização estava e sucessivos governos não enxergaram, até que veio um e enxergou e fez o que tinha que fazer para chegar lá. O juro é essa fronteira, essa nova fronteira. O próprio Banco Central já reconhece que tem um juro estrutural que vai além da dinâmica das metas de inflação, que não é apenas governado pelo IPCA, mas é algo que tem que ver com os fundamentos da situação fiscal e de dívida pública. E nós devemos concentrar todas as nossas atenções para colocar isso de uma vez por todas na situação de primeiro mundo, se é que a gente quer chegar lá. Perfeito. Uma última pergunta, a gente está falando em primeiro mundo, países desenvolvidos, notório o crescente sentimento pelo coletivismo em vez do individualismo, sobretudo nas populações mais educadas, jovens. Se a gente continuar tomando essa proporção, qual o efeito que a gente poderia ter na nossa sociedade para o futuro? E como você vê o Brasil incluído dentro desse contexto? Bom, eu não sei se eu concordo com o diagnóstico com relação ao hemisfério norte. Posso falar do Brasil, onde há uma certa mistura de transformações no ar, sobretudo na população mais jovem. Eu falo da minha posição como professor universitário. Vejo os ideais do individualismo crescendo e mais fortes do que nunca no Brasil, em razão, seja nas classes de renda menor, pela penetração da igreja evangélica, onde existe essa cultura de o pão na sua mesa tem a ver com o suor do seu rosto, individualismo e você dono do seu destino. Na ética protestante? Pois é, que alastrou no Brasil, compreensivelmente. Vejo também no público universitário de universidades privadas, que paga caro pelos seus estudos, e não está a fim de ouvir pregação anticapitalista durante o instante em que o sujeito está fazendo o seu investimento no seu capital humano, entendeu? Então, esse tipo de gente que paga para poder sair da universidade e ter um emprego melhor, sabe muito bem que está fazendo um investimento, não quer ouvir conversinha de anticapitalista. Então, tudo isso, pelo menos essas duas coisas, criaram uma novidade. Já havia, e é próprio da juventude, o ideal de solidariedade e tudo mais, que felizmente está presente e é forte no Brasil, mas é preciso mesclar, e está havendo essa mescla entre solidariedade, preocupação social com a pobreza, com o Brasil, mas num ambiente onde o individualismo, o empreendedorismo e a empresa são os personagens mais importantes do drama. As políticas sociais também, mas elas sozinhas não funcionam e elas não suprem a prosperidade que só a empresa privada produz. E o Brasil está tendo que se encontrar diante de todos esses vetores, né? Compreender os papéis do mundo privado e do mundo público, quem é central, quem é predominante. Estamos a caminho de definições, eu creio, em 2018, e entre os jovens que a gente vê maior efervescência, maior ansiedade com relação a isso, e são esses os eleitores que vão ser decisivos em 2018. Gustavo, muito obrigado por se dispor a participar do nosso projeto, discutir os grandes temas para o Brasil, ficar claro quanto é importante para o desenvolvimento do nosso país debater a liberdade. Obrigado pela oportunidade, conte com a gente e todo o apoio no avanço das ideias da liberdade. Você que nos acompanha, meu muito obrigado também. Fique atento aos nossos canais digitais e nos vemos em breve numa próxima entrevista.